Bom dia. Este salmo de hoje sobre mancha solar, né? Este assunto é bastante misterioso. Não sei se vocês já leram algumas coisas sobre isso, né? Sol é muito misterioso. Por exemplo, tem uma religião que surgiu na China. Eu acho que a origem é taoísmo, né? Taoísmo é bem antigo, né? Eles procuram vida eterna, né? Então, eu acho que no século passado, fim do século passado, surgiram uma coisa muito interessante. Parece que dois rapazes que tinha recebido um tipo de revelação de Deus, fizesse uma coisa, porque isso já existia, eu acho que milhares de anos, né? Ou talvez era do dia anterior, né? Mais de 3, 4 mil anos atrás. Isso seria talvez a origem do kanji, né? Colocasse tipo de bandeja bem grande, e colocar areia. Eu acho que areia branca, né? E duas partes aqui, senta duas pessoas para cá, né? Olhando para cá. E segurava tipo de pau assim, dois, né? Dois segurando, né? Aqui no meio tem cordão pendurado, assim, né? Pendurado cordão, né? Dois seguram assim. E no meio do cordão suspenso, né? Pincel, com tinta, né? E aqui, então, areia. E no esse lado mais do fundo, tem cadeira. Aí dizem que sentava, chamava Sten Boshi, né? Nome, como ancião, né? Que senta aí, e dois seguram, aqui dois segurando. É tipo de, eu acho que médio, né? Tipo de médio, que senta dois e ele sentado nessa cadeira, mas não enxerga, invisível, espírito, né? Senta aí e fazendo oração, pessoal aqui, fazendo oração. Então, começa a mexer esse pincel. Não, nesse caso não é pincel, é pau, né? Aí escreve letra, rápido, escreve rápido. Então tem um secretário que escreve, o que escreve, tomando nota, entendeu? Aí forma palavras, né? Aí dá para ler. Assim aconteceu. Mas o Nilson fala que isso aí deve ser muito antigo, porque
kanji, quando fala mico é médio, né? Então, a palavra de mico é assim, tem pau assim, depois as duas desce uma coisa assim, e tem duas pessoas, e aqui tem bandeja, igualzinho. Quer dizer, antigo sabia fazer isso, mas perdeu tradição, ou seja, mergulhou na era da noite, né? Não é que é interessante, não é que usando a pessoa como meio, invisivelmente mexe, uma coisa interessante, né? Aí começou a escrever ensinamento, profecias, né? O que perguntava, respondia dessa forma. Isso, bem no começo, eu acho que década de 40, depois, começo dos 50, fazia, né? Começou na China, mas por causa do comunismo, foi expulso, foi para Formosa, e começou a fazer, praticar, né? Aí teve bastante adeptos, né? Mas governador do Formosa, família, principalmente a esposa, né? Foi muito católica. Então também não gostaram. Aí apareceu dizendo que vai para Japão, né? Aí foi para Japão. Essa turma foi para Japão. Aí nessa época avisaram que vocês ter contato com religião Omoto. Aí procuraram o Omoto, né? Religião Omoto. Aí começou a fazer dentro do Omoto. Nessa época mesmo conheceu. E depois houve aquele problema no Omoto, né? Aí não podia ficar mais, né? Aí procurou Meishu Sama, né? Então tem alguns ensinamentos interessantes esse aí. Mesmo que Meishu Sama faleceu, Nidai Sama tinha alguns contatos, né? Então, em vez de colocar areia, colocava papel. E colocar sumi no pincel, pendurava no meio, né? Então, caía tinta sumi, e fazia desenho, pintura. Imediatamente, rápido, né? Diz que esses grandes pintores antigos, né? Que manifestava. Entendeu? Aí mesmo falou, quem está sentado orientando essa atividade, né? Deus, como está aqui, Deus Supremo. Porque Deus Supremo não tem corpo, né? Espírito do Espírito, né? Invisível do invisível, né? Então, tem uma forma que manifesta uma forma, como é que eu posso dizer? Quase simbolicamente, né? Simbolicamente. Então, isso que chamava esse Roshi, né? Então acontecia. Coisa interessante, né? Então isso eu sabia através do ensinamento, né? O que está escrito, né? Através da palestra de Meishu Sama. Meishu Sama falou bastante vezes isso.
porque isso seria uma forma de salvar o povo chinês, Faraó. Mas ainda não está no tempo, tem que esperar. Engraçado isso, porque o povo chinês gosta muito disso aí, mais ou menos esse tipo. Por exemplo, a origem do kanji é a seguinte, isso 4, 5 mil anos atrás, né? Até a época da Han, né? 2 mil anos atrás, apareceu kanji, forma, ideograma chinês, ou seja, japonês, né? Então isso aí como apareceu? Esse povo primitivo fazia fogueira, colocava pedaço de osso do animal e queimava dentro da fogueira. Então, você queimando pedaço de osso, por causa do calor da fogueira, né? Racha, não dá rachadura, né? Então, eles olhavam essa rachadura, como é que posso dizer? Imaginava letra, o que significa? O que significa? Queria saber o que Deus quer falar. Entendeu? Usava esta forma. Assim, desenvolvendo pouco a pouco, através de milhares de anos. Aí apareceu a primeira letra meio assim, né? E acaba formando letra atual, né? Então tem uma história muito interessante isso aí. Por isso, mesmo falava, letra é inventado por Deus. Deus que ensinou letra kanji, né? Mesmo ocidental, a pessoa gosta muito, né? Letra de kanji, né? Uma palavra, uma letra significa muita coisa, né? É diferente do abecedário, né? Então, assim, essa região foi assim, né? E depois, acho que mais ou menos 30 anos atrás, eu conheci uma pessoa que conhecerá na sede que estava lá no centro de Tóquio, né? Aí queria visitar e eu fui lá visitar o templo deles. Então, não muita gente, pouca gente, mas seguia este ensinamento. Só que quem é responsável falava, hoje em dia não tem mais pessoa que consegue fazer. Parece só um lado, uma parte, não sei, Singapura, por aí, que faz esse tipo de sessão, né? Mas no Japão não fazia mais, mesmo na China. Mas tinha foto do esse Roshi, né? Esse ancião. Eu falei, como é que tirou essa foto? Invisível, espírito, como é que você tira, né? Então, diz que a história foi assim. Quando começou a acontecer, o rapaz perguntou, quem é o senhor? Queria saber, senhor, quem faz isso, né? Aí ele mandou tirar foto do sol. Imagina, tirou foto do sol. Natural. Então, quando viu revelando foto, tudo preto, né? Não é? Você manda tirar sol. Não aparece nada. Ficou tudo preto. Aí perguntou, não apareceu nada. Reclamou, né? Não apareceu nada. Então aí falou, você amplia no meio, centro do foto, preto. Amplia bastante. Aí obedeceu, ampliou. Aí apareceu figura. Uma coisa interessante. Bem velhinho, sentado.
Então, esse símbolo está centro do altar, normalmente fechado de cortina. Ninguém, não mostra ninguém, né? Mas quando a gente visitou, abriu, você olha. É uma coisa interessante. Aí eu lembrei esse fato, né? Lendo este salmo de hoje, né? Porque tem alguma coisa muito misteriosa no sol. Não é parte puramente material, né? Tem algo muito mais do que isso. O ser humano ainda não conhece, não sabe o que é sol. Mistério, né? Existe algo muito profundo. E ainda dentro do sol, esse mancha solar que é mais importante. Né? Porque aí você lembra, ser humano também tem sol interior, né? Coração. Nosso coração é como sol. Né? Então, para criar sangue, né? Pelo ensinamento do Mesama, coração batendo, né? Aquele é uma forma de alimentar energia solar. Por isso o coração bate. Né? Batendo é alimentado, natural, uma coisa invisível, né? Invisível. Quase espiritual, né? Por isso, quando aumenta, eleva a temperatura. Por exemplo, quando você pega gripe, o coração acelera, tá? Porque ele começa a alimentar mais, esforçar mais para alimento do espírito do fogo. Então, coração alimentando isso, né? Aí acelera, para alimentar mais espírito do fogo, para queimar máculas, né? Para queimar máculas, né? Eliminar máculas. Por isso, febre não é nada negativo, febre é importante. E o que está falando, povo japonês em geral, diz que abaixou temperatura de 1 grau. 1 grau. Eu acho que devido ao excesso de remédio, né? Tomando muito remédio. Coração ficando fraca. Coração ficando fraca, o que acontece? Não consegue purificar impureza. Como se fosse congelando, né? Congelando toxina, solidificando toxina, paralisa processo de purificação. Então a pessoa acha que, puxa, curando doença. Mas não cura nada, né? A toxina fica paralisada dentro do corpo do homem, né? Mas também outro lado, contrapartida, né? Agora está surgindo muitos livros, não sei no Brasil, mas no Japão, sobre temperatura do homem. Fala que pelo menos 1 grau tem que aumentar. Diz que aumentando a temperatura, diz que cura a doença. Cura a doença. Está na moda agora. Fazer como aumentar a temperatura do homem. Contrário, né? Eu acho que isso é para acelerar a função do coração, alimentar mais espírito do fogo, né? Então tem várias técnicas que está lá dentro. Tem várias técnicas. Pessoal colocando o pé na água quente. Tem muito lugar. Você vai no parque, onde tem aquele água
água quente que nasce, né? Então tem lugar que corre água, bem quente, né? Aí a pessoa tirando o sapato, tirando meia, colocando o pé, mais ou menos assim, dentro da água. Tem lugar que senta e coloca. Aí alivia, relaxa, né? Para aumentar a temperatura. Interessante, né? Por exemplo, na agricultura da grande natureza, mesmo falava, quando você não colocar adubo, né? Quando está bem, terra está bem, temperatura da terra um pouquinho mais alto, meio grau ou 1 grau mais alto, entendeu? Aí consegue ter produção melhor. Mas quando coloca muito adubo, muito agrotóxico, acho que a terra fica abaixa a vitalidade, né? Aí esfria. Entendeu? Então, nesse sentido, como é importante, né? Sol, né? Como é importante nosso coração, né? Por exemplo, pela medicina, pela ciência, não sabe onde cria sangue, o que órgão que produz sangue. Tem várias teorias, né? Mas não tem nada definido. Mas esse ensinamento é muito interessante, né? O que mesmo fala. Coração, eu acho que mais é lado espiritual do coração, alimenta espírito do fogo que vem do sol, né? Ele então absorve, o coração absorve esse espírito do fogo, né? Então, quando o coração enfraquece, não consegue fazer. Falta de energia. Isso é muito interessante, né? Talvez um dia vai descobrir isso, né? Essa verdade, né? Diz que o pulmão é água, né? Espírito da água. Está ligado muito com a lua. Pulmão. O coração está aqui. Pulmão cobrindo, né? Coração, não está? Dois lados. Então, pulmão é como lua, espírito da água absorve, pega e junto com o coração, com o pulmão, que cria uma energia, entendeu? Cruzando fogo e água, entendeu? E mais baixo, estômago, diz que é da terra. A gente come, então as coisas, alimento, estômago absorve esse espírito da terra, né? Então, três órgãos é principal. Três órgãos. Coração, pulmão e estômago. Essa é a trindade, né? Que, fazendo uma composição, né? Fogo, água, terra, criando verdadeira energia, né? Energia. Assim, corpo do ser humano. É pequeno cosmos, né? Entendeu? Mas a parte principal é o coração, né? Por isso, esse mancha solar que mesmo fala, tem vários ensinamentos, vários salmos. Eu acho que é bastante importante, né? Lembra aquele fato que aconteceu no dia 15 de junho, né? 1931, quando mesmo escalou montanha no Kugiri, né? Ele escalou montanha antes de levantar o sol. Ainda estava escuro. Subiu na montanha e, olhando o sol nascendo no leste, fez a Matsunorito, né? Este marcou, então, o começo da era do dia.
Porque ele rezou com o sol, né? Tem uma lógica bastante grande, porque chegando era do dia. Portanto, eu acho, esse sol que me fala, deve ter dois lados, a gente tem que ver. Lado física, esse sol que a gente vê, mas também lado espiritual do sol, que ilumina cosmos, né? Mundo espiritual, né? Total. Tem dualidade. Dualidade. Né? Então, este mistério do sol, mistério do espírito do fogo, proveniente do sol, né? Que está acelerando, né? Por isso acontece muitas purificações, uma mudança muito grande, né? É importante a gente ver, concentrar, ou seja, ficar consciente da presença do nosso coração, entendeu? É muito importante. Não pode pensar só o coração, só mandando sangue, não é? Tem coisa muito mais profunda, né? Porque sentir amor é onde sente amor? No coração. Bate coração. Você sente coração, né? Toca coração, né? Não é? Então, como importante a gente crescer nesse sentido, aumentar a energia, né, no coração, entendeu? Receber essa energia principal de Deus, que vem do sol, né, e fortalecer essa ligação, né? Mas eu acho que isso aí uma coisa, um assunto que a gente tem que aprender, estudar com longos tempos, né? Pouco a pouco entendendo, né? Sabendo o que significa isso, né? Como aquele o salmo de ontem, aqui também interessante, né? Terminando era da noite, de repente, noite estava silencioso, de repente surgiu som muito alto, né? Som muito alto. O que significa esse som, né? Que aparecer, ou seja, aparecerá quando chega era do dia, né? Quer dizer, tudo isso é simbólico, né? Algo que mostrando, a gente não está sabendo, né? Mas prestando atenção, aparecem muitas coisas. Parece que cada 12 anos, mancha solar explodindo mais. Diz que vai chegar no ano que vem, né? 2012, que o Sol explode, mancha solar fica mais intenso. Entendeu? Esse lado científico, né? Não é lado nada espiritual. Mas deve ter alguma coisa, ligação com isso, né?